Você é uma pessoa feliz, Dani? Todo dia. Você é feliz todos os Eu dias? acho que a felicidade, ela tá muito condicionada à gratidão, né? Então, assim, eu tenho muita gratidão pela minha vida. A minha mãe me educou muito a ver os problemas da minha vida e a dificuldade como uma coisa muito positiva, entendendo que a gente tem que sentir dor para crescer, a gente tem que perder para ganhar, né? Então, eu acredito que os problemas, eles vêm para nos fortalecer, para a gente entender até onde a gente suporta fisicamente, psicologicamente, né? Mentalmente, espiritualmente. É algo positivo. Então, quando eu recebo um problema na minha vida, e tem todo dia, o dia inteiro, né? Eu não vejo aquilo, um problema. Eu falo, ok, como é que eu posso resolver? Como eu posso... Então, eu acho que isso deixa a vida muito mais leve. As suas relações, né, conforme você vai amadurecendo esse comportamento, também vai ficando mais leve, porque você se cerca de pessoas que pensam como você. Não assim igual, né? Porque meus amigos têm uma vida muito diferente da minha e visões políticas diferentes, visões religiosas diferentes e fazem coisas completamente diferentes. Mas eu foco muito na energia e o quanto que aquela pessoa me prejudica ou ela me ajuda ainda mais a crescer com todas as questões e pessoas verdadeiras que vão estar sempre, porque por mais que eu estude e policie e tenha essa gestão do meu comportamento, das minhas emoções, todo dia eu sou uma pessoa diferente, todo dia você me fala uma coisa hoje que aquilo faz sentido para mim, eu já amanhã vou estar com outro discurso, né? Você muda, né? Não tem coisa preconcebida, preciso ser né? flexível. Você é aberta para ouvir as pessoas. Agora, você falou ali na tua palestra e tal, mas depois você falou de superação de trauma de infância. Você tem algum trauma de infância? Há muitos. Traumas que eu fui resolvendo, assim, mas passei por muitas questões difíceis na minha infância. Fora o abandono, né, paterno, essa retirada da escola, difícil. Isso tudo, né? Eu fui molestada cedo, criança, com uns 8 ou 9 anos de idade. Por quê? Não sei, Molestada? Por um vizinho. Esses traumas que você carrega ao longo, que guarda aquele segredo. Quando criança, é isso? Criança, bem pequena. Caramba, pro vizinho, velho. Era o senhor do prédio da amiguinha, porque ela, criança, brincava muito na rua, né? Jogava queimado, taco. Os prédios não tinham grade. Verdade. Era tudo muito aberto, e as crianças ficavam soltas o dia inteiro na rua. Então, eu andava com gangues ali na rua e tal. E eu lembro de ter ido no prédio de uma amiga chamar, interfone, desce, que estava da janela, vem descer, vem brincar, não sei o quê. E eu vivi essa experiência que esse senhor do prédio do lado, que era marido da amiga da minha avó da igreja. Nossa Senhora. Me pegou ali na escada, me molestou. Com 8 anos de idade, isso? No prédio. E naquele momento, eu reagi muito calada. Eu, na hora, fiquei com tanto medo que eu lembro de um vizinho passar no corredor e eu virar de costas para a parede, ficar quieta, passar e ele ainda depois continuar. Então, eu guardei, eu tinha muita vergonha, porque eu achava que eu tinha culpa disso, né, criança? Eu achava que a culpa era minha, porque eu não gritei, porque eu não avisei, porque eu não falei nada. Mas era uma mistura de culpa com vergonha, achando que eu poderia ter feito alguma coisa e não fiz. Eu demorei aquilo muito tempo, guardei aquele segredo durante muito. Talvez seja a razão de eu ter brincado de boneca até muito tarde, até quase 20 anos de idade, né? Até o primeiro namoradinho. Então, eu tive uma postura ainda muito infantil, né? Criança, eu era bem ingênua. E fui contar isso pra minha mãe lá com 18, 19 anos, já muito mais velha. Caramba. E na época, minha mãe falou, para de drama, isso acontece com tanta gente, isso não pode ser um problema na sua vida, e vambora, e não sei o quê. E minha mãe sempre foi muito dura, assim, né? Educação soldado mesmo, né? Disciplinada no balé, não sei o quê, não tem desculpa, tá doente, senta com febre, vai assistir aula, não tem uma educação muito rígida. E aquilo... Quando eu consegui contar para minha mãe que aquilo passou, a resposta dela foi tão comum. Você tirou o peso. Para de problema, vai arrumar problema. Não tem tempo. Você não tem tempo nem dinheiro para ter problema, porque eu não tenho dinheiro para ler esse livro aqui e resolve. Sim. Então, me deu ótimos livros, inclusive um dos primeiros que foram guias assim de comportamento foi o da Louise Hay. Você pode curar sua vida, que até hoje eu continuo dando de problema. Eu li esse livro. No final tem o Cure Seu Corpo. Como é que é o nome do livro? Você pode curar a sua vida. Tenha consciência. Eu dou até hoje para as pessoas, para ter como uma Bíblia. Maravilhoso. Que é tudo que a neurociência explica hoje de reprogramação de pensamento, de comportamento,
né, revendo crenças de infância, revisando doenças físicas que são causadas pelo seu estado emocional. Então, tudo que ela falava lá atrás, que eu achava muito interessante. Um best-seller. Best-seller. Pô, Você Então, superou tudo isso? superei isso e outros, né? Mais que foram surgindo depois, assim, fortes, momentos fortíssimos, assim, da minha vida. Como é que você analisaria a Dani Suzuki? Mas que todos os meus problemas, que hoje, depois, né, de eu começar a trabalhar com famílias refugiadas ainda especificamente, onde a gente vê uma realidade muito diferente Cruel. da nossa, muito dura, né? Você Cruel. lidar com família, com guerra, coisa que a gente não sabe o que é isso nesse nível aqui, mas você lidar com crianças que perderam não só a família inteira, mas o vilarejo inteiro, né? Você viveu isso? Sim, eu trabalho com famílias refugiadas, então eu pude acompanhar isso de perto. Estou com um documentário, né, editando esse documentário até sobre são só com crianças, que se chama SOS, de SOS, de socorro e de sozinhas, né, porque elas vagam sozinhas. Então eu comecei, inclusive, com um projeto de reassentamento de criança síria desacompanhada aqui no Brasil. Foi uma época que eu comecei a entender que muito pouco eu consegui movimentar. Quando eu vim um mês envolvida com refugiados, eu já estava em Brasília negociando a entrada dessas crianças, abrindo leis para isso, para poder receber essas crianças. E depois que eu visitei o Oriente Médio, o campo de refúgio, para identificar essas crianças lá, eu entendi que eu ia cometer um grande erro trazendo essas. Você tem que entender, é igual assim, quando você se torna um voluntário, a gente tem que aprender a ser um voluntário, porque às vezes num terceiro setor, você quer fazer um trabalho social. A maior parte das pessoas que estão lá, elas estão lá por si mesmas, não pelo outro. Então, até para você ajudar o outro, você tem que entender o que o outro necessita, não o que você acha que é importante para o outro, né? Sua ajuda pode ser prejudicial, É o processo isso? da empatia, né? Você não pode tratar o outro do jeito que você gostaria de ser tratado. Você tem que tratar o outro como ele quer, precisa ser tratado, né? E não como você gostaria de ser tratada, porque são realidades diferentes. Então, quando eu entendi como é que funcionava, né, essa religião muçulmana, essa importância do território para o árabe, a importância de eu não trazer uma criança desacompanhada para um terceiro continente, porque no estado de guerra, às vezes passam 4, 5 anos, elas se perderam na explosão da família, e às vezes elas encontram um vizinho, conseguem encontrar uma mãe, um pai, depois de 4, 5 anos depois. Então, trazê-la para outro continente é eu tirar a coisa mais importante da criança durante vai tirar a muitos possibilidade, anos. né? E a cultura dela também vai mudar, Totalmente, a religião, tudo, né? tudo. É tipo... um mundo muito novo. Assim, às vezes é melhor ela ficar num país, mesmo com a guerra, com toda a dificuldade, mas próximo dos familiares. É um outro processo que eu amadureci muito dentro dessa área do trabalho social. Deve ser difícil, né? Porque você quer ajudar porque o eu ser focava humano. muito em projetos com criança, para ajudar a criança. E depois de um tempo eu fui entendendo que não adianta você dar uma assistência para a criança. Porque ela volta para casa e se ela tem uma família problemática, aquele problema vai continuar. Então você tem que cuidar da família, do fortalecimento familiar. Então o refúgio me deu essa maturidade de eu entender, né? E que eu vinha já há longos anos. Comecei com distribuição de livros e brinquedos. Depois, no outro ano, comecei a distribuir cesta básica. No outro ano, as crianças não queriam brinquedos em comida, elas precisavam de água potável. E com o tempo, dentro do terceiro setor, eu entendi que essa coisa de dar, você vai dando e cada ano a fila vai ser maior. Tem mais crianças e mais gente que precisa. Então, eu entendi que eu precisava desenvolver projetos onde eu qualificava essas crianças e essas famílias a crescerem por si só. Você dá aquela história de dar a vara e não o peixe para ela crescer. Então, eu entendi que eu poderia ajudar essas pessoas se eu trabalhasse não mais dando comida. Dando peixe. Mas dando um curso, botando essas crianças num esporte a longo prazo. É isso aí. Né? Numa escola de games a longo prazo. Que eu trabalhasse essa inteligência emocional na família para fortalecer a família. Né? Entender que eles precisam desenvolver a inteligência emocional. Quando se trata de um refúgio, né? São pessoas que perderam tudo. Você vai para um outro país com a sua roupa do corpo, sem documento, ou seja, a sua profissão pouco importa em outro país, você está em outra língua, outra religião, outra cultura, outra filosofia de vida, e você tem que recomeçar. Como é que eu falo isso para uma criança que atravessou sozinha uma fronteira, que perdeu a família, perdeu o parente, já não sabe mais nem o significado de uma mãe, um pai, ela não sabe o que é ter mais, mas depois de alguns anos elas começam a esquecer a fisionomia dos pais, esquecer os nomes dos pais.
Então, se eu não consigo, se eu não conseguir dar um suporte para essa criança num novo país de proteção emocional, de qualificação, de inteligência emocional, de um equilíbrio mental, não tem como ela recomeçar. A gente perde né, termina um casamento, a vida acabou, né? Perdi um emprego, acabou. Você acha que é o fim da vida? O que você fala para uma pessoa que está num trauma de guerra ainda. Você nunca pensou com traumas com perdas tão grandes. Com então, coisas que é assim, difícil. é claro que uma dor não dá para se medir, né? Eu não posso comparar, a família refugiada sofre muito mais do que... Porque a sua dor é o quanto você suporta. Às vezes você teve menos traumas na sua vida, menos tragédias, mas você suporta menos. E por muito pouco você desiste de viver. E uma outra pessoa que passou uma vida muito dura, com perdas muito significativas, mas ela...